que existe é a conexão eterna que une energias conscienciais irmãs. Elas atravessam o tempo, se conectam em outros momentos, independente se processam a evolução encarnadas no orbe terrestre ou encarnados em outros locais do universo. O que importa é a sintonização. E hoje, eu, Teresa Dávila, Madre Teresa, mas que, na verdade, tem a essência de Suleine. Suleine viveu encarnada em uma pequena ilha da Grécia, muitos anos antes do Salvador, do Cristo, pisar na Palestina. Mas foi nessa pequena ilha de Santorini, na Grécia, que eu comecei a traçar o meu caminho de busca, de auxiliar irmãos que precisavam de uma orientação, de cuidados físicos, para que eles pudessem prosseguir vivenciando a encarnação que lhe foi presenteada, única e exclusivamente para o crescimento. Aquela vida me trouxe o olhar fraterno, amoroso, que todos devemos ter no acolhimento a quem busca alento para suas dores. Na ilha de Santorini, depois que minha querida irmã Nelly partiu, depois que meu pai e minha mãe mudaram de plano, e eu fiquei ali, sozinha, numa casa simples, mas cercada de familiares, amigos, que me auxiliavam a todo momento a compreender que eu precisava acionar a Madre Teresa, que já vivia dentro de mim. Então, eu comecei a receber muitas crianças que os mercadores traziam, enviadas por sacerdotes gregos e que sabiam da minha disposição de recebê-los e acolhê-los.
Eles eram abandonados, eram rechaçados por familiares, abusados. E não demorou. Minha casa se encheu daqueles pequeninos, perdidos, que desde aquela época povoavam o planeta e que precisavam de direcionamento e de muito amor. Assim como acontece hoje, de uma maneira um pouco diferente, mas exatamente igual. Em Santorini, eu cuidava deles, eu os alimentava e ensinava que não era preciso ter medo da vida, porque a vida é um presente. Essa vida, porque eles precisavam enxergar que existia uma outra vida, uma vida eterna, uma vida que jamais se extingue, e que naquele lugar, com aquela nova família que eles receberam, cheia de irmãozinhos, com os cabelinhos enroladinhos, com os cabelinhos loirinhos, de olhinhos verdes, de olhinhos azuis, de olhinhos negros, de pele escura, de pele clarinha. Eles tinham a família deles, uma família que não desapareceria jamais. Eles estariam protegidos com eles e não precisavam ter medo do momento em que o corpo, que é apenas um veículo para que a verdadeira energia, a alma deles pudesse estar aqui, mas que ela se desprenderia e se juntaria depois à sua grande família espiritual. Mais para frente, lá no futuro, eles poderiam se reencontrar novamente, brincar, cuidar um dos outros, como eles faziam ali naquela ilha pequenina, dentro daquela casa construída pelos meus bisavós, mantidas pelos meus avós, pelos meus pais, e que agora era um lar deles. A gente se reunia no grande quintal, embaixo de uma grande árvore, onde tinha alguns banquinhos colocados ali por meu pai. Por meu avô, por meu bisavô. E conversávamos sobre as inseguranças deles, sobre a tristeza de um dia se ver sozinhos no mundo e depois ter encontrado aquela grande família cheia de irmãozinhos. E assim a minha vida foi passando. Recebia muito auxílio, muitas doações, os mercadores que aportavam na ilha de Santorini para buscar objetos que a população fazia a partir das próprias mãos, cestos de vimes, tapetes, para vender nas grandes cidades, para vender em Atenas, em outros lugares ao redor. Eles chegavam, traziam o dinheiro para que a gente pudesse sobreviver,
compravam as nossas mercadorias, traziam crianças, levavam algumas para outras cidades, especialmente para a ilha de Creta, onde vivia a minha querida irmã, Anneli, cuidando de suas filhas e se conectando comigo sempre, através do pensamento, através de emanações energéticas, como ela faz até hoje, e que me permitiu estar aqui agora, conversando com vocês, contando um pouquinho da minha história, da nossa história. Em Creta, junto com seu marido, que até hoje também vibra amor e doação. Só que encarnado em outra família. Mas prossegue, cuidando de muitas mulheres, irmãs, sobrinhas, cuidou da mãe, por conta das muitas filhas que eles tiveram naquela encarnação, e ele sempre teve o cuidado com aquelas que permite que espíritos possam renascer no planeta Terra. E a Anneli e seu marido recebiam as crianças quando cresciam e os encaminhavam para escolas em Atenas, em Creta, em várias cidades, ensinavam uma profissão e eles seguiam. Formando familiares, formando famílias, se casando, entendendo qual é a missão deles na Terra. Que não é só aprender, crescer, mas também ajudar os outros. Ajudar os outros irmãos, porque todos formam uma só família, uma grande família. E agora me foi permitido não só prosseguir intuindo a Anneli, mas também auxiliar na casa de amor, como eu já faço em várias casas terrenas, onde aqueles menininhos, aquelas menininhas que foram cuidadas e orientadas por mim, me deram muito, muito amor. Lá atrás, em Santorini, estão auxiliando outras pessoas em outras casas de amor espalhadas pelo planeta. E eu venho atraída por eles, por essas consciências, minhas filhas, a auxiliá-los. Mas agora, eu também vou ajudar na casa de amor, Flor de Lótus. Vou intuir, vou trazer auxílio de pessoas que poderão me ajudar e ajudar
a equipe que se dispôs a cuidar das crianças. Há tempos eu intuo os médiuns da casa que é preciso que os futuros herdeiros da casa de amor e de todas as casas de amor que estão no planeta cuidem das crianças, ensinem o caminho do amor, da benevolência, da doação, da união, da participação, da complacência com as dores do outro. Aprendam a estender a mão aos amiguinhos que demoram a acompanhar o grupo. E eu tenho certeza absoluta que a luz será o único guia deste planeta em breve. Logo, vocês verão florescer as sementes trazidas e plantadas por essas consciências que estão crianças, mas que já sabem o quanto é preciso amar. E se sentir parte do todo. Meus amigos, esta foi uma breve explanação de um dos períodos mais felizes da minha vida. Apesar das dores que eu vivi juntamente com a Nelly, apesar dos enfrentamentos, apesar da dificuldade de compreender a separação que impõe a morte, que impõe a partida de uma irmã que era tudo para mim e que foi em busca de plantar em outro lugar a continuação de um projeto que me foi destinado. Eu, Sulene, em Santorini, cuidando daquelas consciências que estavam crianças, e a Nelly, num lugar maior, com muitos recursos financeiros, prosseguindo, levar essas crianças que já estavam adultas a ter meios e condições para seguirem auxiliando outros irmãos. E assim seguiu, vida após vida, geração a geração, e grande parte deles
está aqui, encarnado, trazendo o dom da mediunidade. Para entender o quanto são poderosos e precisam ultrapassar essa dificuldade, esse medo, para poderem usufruírem de um momento que está muito próximo, onde todos se comunicarão através do pensamento. Assim como acontece comigo e os meus filhos de Santorini. Me despeço, pedindo que todos que pararam um pouquinho para ouvir as minhas palavras reflitam sobre o poder da energia crística que cada um carrega dentro de si, sobre o poder que vocês têm sobre vocês mesmos. E busquem focar nas potencialidades que carregam, que logo estarão se comunicando comigo e que com todas as energias que os protegem e querem apenas que carreguem a certeza que as dores que por ora enfrentam desaparecerão no momento em que se voltarem a utilizar esta energia em prol de estender a mão aos irmãos mais lentinhos, como eu ensinava para as crianças de Santorini. Me despeço, emanando muita luz a cada um de vocês.